Para mim é um grande prazer estar aqui nessa manhã. E antes de eu fazer a leitura, a introdução para o texto, na pregação, eu queria falar um pouquinho, sobre esse projeto. Então eu queria pedir para os irmãos podem se sentar nesse momento. Eu gosto sempre, quando eu sou convidada para pregar, eu gosto de fazer esse momento antes da pregação, dando um feedback, para a igreja sobre o projeto, sobre aquilo que tem acontecido, sobre o que o Senhor tem feito lá. Porque, como o pastor Júlio disse, vocês têm sido grandes apoiadores lá na obra. De verdade, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E, para começar, eu estou vendo alguns rostinhos de pessoas que eu não conheço. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Manu, eu sou filha do pastor Sandro, lá de Maricá, da igreja de Maricá. Eu tenho 20 anos e eu tenho atuado como missionária voluntária pela Jocum, lá no Rio Jacundá, que é a Amazônia, o Rio Amazônico. E desde o ano passado eu tenho atuado junto com a Jocum e a gente iniciou um projeto lá chamado Projeto Palavra Educa, que é um projeto de alfabetização dos ribeirinhos com a Bíblia. Então a gente vai lá, a gente passa o mês todo com eles, todo dia tendo aulas, cultos, para poder incentivar essa questão da leitura, porque lá a maioria eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam nada. Então, a própria igreja, o pastor da igreja, ele não sabia ler. Então, foi até interessante quando a gente estava conversando com ele, que ele falou para a gente que ele pregava baseado nas pregações que ele ouvia, porque ele não sabia ler. Então, tudo que ele ouvia os outros pastores pregar era o que ele pregava na igreja dele. E eu ficava, meu Deus, como é isso? Então, graças a Deus, através desse projeto, a gente já está com um pastor sabendo ler, vários irmãos da congregação sabendo ler. E isso é realmente um milagre, porque nós fizemos... O projeto vai ter 3 módulos até então. Então, o primeiro módulo foi em março, o segundo módulo foi em junho, e agora o terceiro módulo vai ser agora em agosto. E nesses 2 módulos, pessoas que não sabiam nem as vogais, o A, E, I, O, U, já estão sabendo escrever o próprio nome, já estão sabendo ler, já pegam a Bíblia e já sabem identificar os nomes dos livros e achar os livros na Bíblia. Então, assim, é uma grande evolução que a gente está tendo com aqueles irmãos, E nesse momento, a gente está trabalhando com a fortificação daquela igreja do Rio Jacundá. E como eu falei, eles são ribeirinhos. Para quem não sabe, ribeirinhos são esses povos que vivem à margem desses rios, amazônicos. E eles fazem parte dos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Então, são milhares e milhares de ribeirinhos que nunca ouviram falar de Jesus ou que sabem muito pouco sobre Jesus, que é o caso desses irmãos. Até chegou, como eu falei, tem uma igreja lá, mas eles não sabiam nada. É aquela fé muito... Só chegaram aqui, falaram de um moço chamado Jesus, que eu tenho que crer nele, e é isso, eu creio em Jesus. Mas nenhuma mudança de vida, porque ninguém ensinou nada a eles, ninguém explicou como que deveria ser as coisas. Então, a gente está lá com esse trabalho árduo, difícil, porque são pessoas, e trabalhar com pessoas é sempre difícil. E no primeiro módulo, quando a gente chegou lá, o Senhor estava ministrando muito no nosso coração sobre perdão. E eu não entendia por quê, porque eu chegava lá e, aparentemente, todo mundo se dava muito bem, era tudo família, Aquelas famílias imensas, assim, ao redor do rio, parecia que todas as casas eram de família, todo mundo se conhecia. E parecia que todo mundo se dava muito bem, e o Senhor falando sobre perdão. Nas nossas devocionais como equipe, perdão. E a gente não estava entendendo por que o Senhor queria tanto que a gente falasse sobre perdão. Então, nas devocionais antes das aulas, a gente falava sobre perdão. Nas pregações, perdão. E aquilo, perdão. Até que chegou um dia que a gente presenciou uma briga horrível entre família. O irmão brigou com o sobrinho, que era criança, porque o sobrinho acho que estava aprontando lá. A irmã não gostou, a irmã que estava grávida não gostou, foi para cima do irmão. O irmão empurrou a irmã grávida, que caiu. O marido não gostou, foi para cima, enfim, ameaça de morte, e rolou coisas assim que a gente ficou, Senhor Jesus, nos dê sabedoria, o que a gente faz? E aí, no final das contas, a gente
sentou para conversar, a gente orou, a gente tem que conversar, a gente não pode deixar as coisas ficar assim. E era um vice-dirigente da igreja que estava metido, que era um dos que estava metido nessa confusão. E a gente, meu Deus, e agora? A gente foi conversar com eles e falar, olha, vocês estão falando que são cristãos, mas não é assim que é ser cristão, gente. Olha aqui o que a Bíblia fala sobre isso, tal. A gente foi investigando, a gente descobriu que eles já tinham se jurado de morte, na família, já tinham matado o irmão, um dos irmãos da família estava até preso, porque matou o outro irmão. Assim, vários, cunhado que já tinha matado cunhado, tudo por causa disso, de confusão, que eles não sabem resolver e acaba em morte. E a gente, de certo modo, se metendo numa situação dessa, se colocando em risco também. E aí começamos a falar com eles. Não é assim que as coisas são, não é assim que Jesus manda, não é assim que está escrito na Bíblia. Olha aqui como é que é. Mas aparentemente parecia que era em vão. E falamos, aparentemente as coisas se acalmaram, um dos irmãos foi embora, super bravo. Isso foi no primeiro módulo. Quando nós voltamos em junho, eu estou vendo aquela movimentação, os dois convivendo junto, os dois... Aí eu conversei com a equipe, né? Eu falei, gente, vocês estão notando que fulano e fulano estão se falando? E quando a gente foi ver, um almoçando na casa do outro, um conversando com o outro, as famílias se reconciliaram, pediram perdão um com os outros. No momento ali, eles pediram aquele perdão, aquela desculpa um para o outro, parecia que era mais porque a gente estava ali. Mas parece que com o passar do tempo, tudo que a gente foi falando com eles foi fazendo sentido na cabeça deles. E eles, assim, a gente viu a família deles sendo transformada, eles deixando tudo para trás. O João, né, que era meu amigo de equipe, ele foi conversar com eles, perguntaram, vocês realmente deixaram tudo para trás? Vocês realmente perdoaram? Não, eu perdoei, eu não quero mais saber disso, eu realmente entreguei minha vida para Jesus, a gente não quer mais isso. E eu fiquei assim, Jesus, caramba, como que é incrível, né, o poder da palavra do Senhor, como que é incrível o Espírito Santo atuando na vida daquelas pessoas. Quando foi no segundo módulo, irmãos, a equipe toda de solteiros, jovens solteiros, o Senhor começa a falar com a gente, mostrar pra gente que a gente teria que falar com todo mundo sobre o quê? Casamento. E eu orava e falava, Jesus, eu falar sobre casamento? A maior solteira desse Brasil, falar sobre casamento. E não era só comigo, todo mundo da equipe sentia que... E eu fugindo, a gente fugindo. Aí, sempre quando a gente ia visitar, o que surgia? Um problema de casamento para resolver. Alguém vindo desabafar sobre o casamento. Eu ficava, Senhor, eu não sou capacitada para isso, Jesus. Eu não tenho nenhuma experiência para aconselhar sobre isso. Mas aí o Senhor vinha e falava, mas está na minha palavra, aqui tem vários conselhos. Dá os conselhos da minha palavra, que são mais do que suficientes. E, gente, acontecia assim, teve uma vez que eu fui para visitar, não foi nem visita, eu fui para pegar a internet. Era a única casa que tem internet lá, para poder me comunicar. Com a base e com a minha mãe, né, com a minha família. E sentei, cheguei a mandar, oi mãe, bom dia, tô bem. Aí a moça começou a conversar comigo, puxar assunto. Eu falei, vou renunciar um pouquinho, né, deixa quieto, vou ter que dar atenção aqui, não vai dar para me comunicar hoje. E a moça começou, meu marido, isso, contar a história desde o início, contar... Aí eu já orando na minha mente, né, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. E a moça começa a chorar, e a moça começa, assim, realmente rasgar o coração para mim, sobre a situação da família dela. E Senhor, eu não sei o que falar, mas aí o Senhor vai trazendo, né, versículos na mente, coisas na mente para a gente lembrar, vamos orar juntas, vamos fazer isso. E aí eu fui e comecei a falar com ela, confrontando também os pecados dela, porque tem aquela vez também de só de querer jogar pro marido, né, confrontando os pecados dela e incentivando o perdão, incentivando a restauração do casamento, que Deus pode restaurar tudo. E graças a Deus, a gente fez um encontro de casais com aqueles irmãos e a gente ia vendo os maridos falando para as esposas que a amavam, e as esposas nunca tinham ouvido os maridos falando para elas que eles amavam ela. Elas servindo com amor seus maridos. A gente viu umas mulheres muito, muito fechadas, muito assim, e elas mais amorosas com seus filhos, com seus maridos. Teve um dia, nas aulas, a gente sempre incentivava as crianças, chegar em casa, fala para o seu pai, fala para sua mãe que vocês amam eles. E aí a gente incentivava eles, no início não faziam, mas aí começaram a fazer. No dia seguinte, vem a mãe chorando.
meu filho nunca tinha me dito que me amava, e meu filho falou isso para mim. Aí eu falei, mas fala para ele também. De repente ele nunca ouviu que e você de repente nunca falou para ele que amava ele. E ela chorando, poxa, obrigado. O fulaninho, ele tá diferente, ele tá outra criança, ele era levado, ele era o terror daqui, e agora ele tá amoroso. E aí, às vezes, com os nossos próprios exemplos, ele via o João, né, que eles amavam o João, e que brincava muito com eles. E aí eles viam o João lavando a própria roupa, né? Que a gente tem que lavar a nossa própria roupa na mão. E aí viu o João lavando a própria roupa. Aí, ao invés de deixar para a mãe, no dia seguinte a gente já via os meninos lavando a própria roupa e estendendo. Aí a mãe ia lá e chamava, olha lá, o fulano estendendo roupa. Ele quis lavar a própria roupa dele hoje porque ele viu vocês lavando. E tudo isso, assim, eu conto para a glória de Deus. Como eu falei, para dar esse feedback para a igreja, de que as coisas estão acontecendo e vocês são realmente parte disso, sabe? Realmente eu não estou lá sozinha, todos vocês estão lá comigo. Então, eu sou muito grata a Deus pelo que Ele tem feito lá, por essas transformações de vida que a gente tem feito, que o Senhor tem feito através de nós. E agora, em agosto, eu vou estar voltando, dia 10 eu volto. Eu vou passar um mês também lá para o 3º módulo desse projeto, mas eu já volto em setembro. E porque eu vou me preparar para outra coisa no final do ano. Então, basicamente é isso. Filemão 1, a partir do versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, amém? Os irmãos podem se sentar. Na verdade, eu estava pensando, eu queria muito que... quando eu estava nesse processo, né, de oração para ver o que o Senhor queria que eu falasse nessa manhã, eu queria que fosse algo direcionado também a missões, só que não era algo que estava realmente queimando no meu coração. E o Senhor, desde lá daquele primeiro módulo, o Senhor tem falado comigo a respeito de perdão, de providência e de amor. E nesse texto de Filemão, o Senhor, ele confronta essas 3 coisas dentro de mim. Se eu tenho confiado na providência dele, se eu tenho amado os meus irmãos, se eu tenho perdoado os meus irmãos. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã com vocês. E essa epístola de Filemão, essa carta, foi Paulo que escreveu para Filemão, lá entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E o intuito era pedir para que Filemão, que era um senhor de escravos, isso naquela época era algo normal, as pessoas tinham escravos, não era... Era normalmente por causa de, às vezes, perda de briga, né, que tiveram, aí o outro, ou para sanar dívidas, aí um tinha que ficar como escravo e o outro como senhor. Então, ele era um senhor de escravo. E Paulo está pedindo para que Filemão recebesse de volta Onésimo, que era escravo de Filemão e que tinha fugido. Provavelmente, ele tinha cometido um crime contra Filemão e fugiu. E, nesse tempo de fuga, ele encontrou Paulo, se converteu e foi discipulado por ele. Mas Paulo, ele não pede para que Filemão recebesse Onésimo de qualquer forma, mas pede para que ele o recebesse, o escravo, que ele recebesse o escravo agora não mais como escravo, mas como um irmão na fé.
como alguém que é útil, como alguém que foi regenerado por Deus, que foi guiado por Deus até Paulo para que a mensagem fosse transmitida ao coração dele e que ele tivesse seu coração transformado. E a primeira coisa que o Senhor realmente ressaltou na minha mente ao respeito desse texto, como eu falei, foi essa questão da providência. Eu acho que foi a primeira coisa que o Senhor quis me ensinar com esse texto. Paulo, no início da carta, ele vai chamar a si mesmo de prisioneiro de Cristo. Ele poderia dizer que ele era prisioneiro de Roma, porque ele estava preso em Roma, ele tinha sido preso em Roma. Ele estava lá numa casa, preso em Roma. Ele poderia dizer isso, porque foi Roma quem prendeu ele, né? Mas ele é enfático em dizer, em repetir, que quem prendeu ele foi Cristo. Ele está dizendo isso porque ele entende que ele está preso a Cristo, que ele não tem como ir a lugar nenhum sem Cristo, ele é prisioneiro de Cristo. E outra, eu também acredito que ele disse isso porque ele entende que ele está preso, além de estar preso a Cristo, ele está preso por amor de Cristo. Mas, principalmente, eu acredito que é porque ele entendia que tudo o que aconteceu foi porque assim era a vontade de Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Era para ele estar ali naquele lugar. E eu sempre tive dificuldade de entender isso, a providência de Deus, de que existe algumas coisas que acontecem porque assim Deus quer. Não são tudo, nós somos livres, o Senhor nos dá livre escolha, mas existem certas coisas que o Senhor permite na nossa vida porque Ele quer ensinar alguma coisa. Como minha mãe fala, é batata. Ele quer ensinar alguma coisa para a gente com aquilo. E é interessante porque eu sempre tive dificuldade com essa questão da providência de Deus e Ele me direcionou logo para quê? Para missões. Eu sempre tive... Acho que o pastor Júlio, que conviveu um pouquinho comigo, o pessoal que me conhece um pouco, sabe que eu sempre fui muito assim de... Ou talvez não sei se sabe. Mas eu sempre fui muito de querer ser independente. Eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas coisas. Eu não quero depender de nada, eu não quero depender de ninguém. Sou eu quero ser assim, ser assado. E o Senhor me direcionou para missões, onde eu sou totalmente dependente de Deus, principalmente, e dos irmãos, né? De Deus, dos irmãos através de Deus através dos irmãos. E teve uma história muito específica de lá que aconteceu comigo, que o Senhor foi muito claro, me mostrando assim, eu sou o seu Deus, eu sou quem prove todas as coisas, eu estou aqui com você, não foi por acaso que eu te trouxe até aqui, foi algo assim que mudou a minha visão sobre essa questão da providência de Deus. O que acontece? É um exemplo que vai enquadrar bem o que eu quero dizer. Nesse projeto do Palavra Educa, até então era a gente que se bancava, entre aspas, né? A igreja me apoia e com o recurso que a igreja me apoia, esse dinheiro era, como que eu falo, revestido para comprar nossa alimentação, nosso transporte até lá, todas essas coisas são revestidas. As Bíblias que a gente deu, os cadernos que a gente deu, todas essas coisas, a oferta é revertida nisso. Só que acontece, a gente fez amizade com um vereador, e esse vereador ficou muito da cidade lá de Bagre. O Rio Jacundá, ele é interior da cidade de Bagre. Não entendeu? O Rio Jacundá é interior da cidade de Bagre. E ele é vereador da cidade de Bagre. E aí ele ficou muito interessado em ajudar a gente, falou pra gente que a gente podia ir tranquilo, que ele iria bancar nossas passagens e as alimentações. A gente, que coisa boa, glória a Deus. Então vamos tranquilos. Ele pediu uma lista, a gente fez a lista do que ele deveria mandar pra gente e tudo mais. Só que aí, quando a gente chegou no barco, que é a nossa casa, que a gente foi na despensa para olhar, não tinha nem na metade daquilo que a gente tinha pedido, nem da metade daquilo que a gente precisava. Ele era, por exemplo, a gente ia ficar um mês. Ele deu uns arroz, uns feijões, 2 frangos daqueles inteirão assim, e sardinha. Foi isso que tinha pra gente comer. Chegou no fim da primeira semana, já não tinha, só tinha arroz e feijão, não tinha mais carne pra gente comer. O que a gente fez? A gente tinha aprendido a fazer vara de pesca. Os meninos tinham ensinado pra gente fazer vara de pesca. Pegava assim, aí cortava, aí botava a linha, botava um negocinho na beira e eles pescavam horrores lá no rio com essa varinha. O que a gente fez? A gente falou, já sei, vamos pegar essa vara e vamos lá pro garapé, de barquinho, remando. A gente bota lá e vamos tentar pescar alguma coisa, que aí a gente faz o almoço.
fomos lá. Ficamos, ó. A gente não pescou um peixinho sequer. Não veio nada. A gente se deu conta que somos péssimos pescadores. Quando a gente voltou, chegamos, entramos no barco. Aí e eu lembro que lá eu fiz uma oração, eu estava lá no barquinho tentando pescar. Falei, Senhor, eu sempre ouvi falar que o Senhor deixa provisão, eu sempre ouvi falar que o Senhor provê. Por favor, nos envia carne. Tudo bem que a gente tem arroz e feijão, mas é muito ruim comer só arroz e feijão. E a gente faz muita coisa, a gente se movimenta o tempo todo, não vai dar sustância para a gente. Nos envia carne. E aí a gente voltou remando, quando a gente chegou no barco, gente, eu juro, botei o pé no barco, quando eu olho assim, um barquinho encostando no nosso barco, que é maior, né? Aí me chamou, aí eu fui até lá na beira, falei, oi. E aí ele falou assim, trouxe isso aqui para vocês. Era um pedação assim de carne, assim. Eu não sabia o que era. Aí eu perguntei, o que é isso? Aí ele falou assim, é paca. É tipo uma capivara. É uma capivara, só que um pouco menor. Aí eu falei, sério? Nossa, muito obrigada. Aí eu saí pulando, gente, consegui carne para nós. Aí todo mundo, comemoramos. Aí a Elda, ela é ribeirinha também, né? Ela estava lá no barco com a gente. Ela foi lá, começou a preparar, porque a gente não sabe preparar esses negócios, né? Que é caça, eu não sei fazer essas coisas, sei fazer frango. E aí, a parte cômica disso é que depois a prima dele veio no barco explicar que esse menino, ele tinha me visto remando no rio. Perguntou se eu era casada, descobriu que eu não era casada. Ele enviou a paca para mostrar que estava interessado em mim, que queria casar comigo. Aí eu, ai meu Deus, não, moça, que é isso? Eu fui sendo zoada pela equipe, né? Até hoje eu sou zoada por causa disso. Mas assim, Deus permitiu, eu acredito até nisso, que Deus permitiu que o menino se interessasse por mim, para que ele matasse a paca e enviasse para que nós fôssemos providos através daquela caça, entende? Então, tudo que aconteceu foi providência de Deus. Então, ele permitiu que o vereador falhasse para que nós tivéssemos a nossa fé posta à prova. E aí, agora que a gente vai ver se vocês têm fé mesmo ou não, agora que a gente vai ver se vocês confiam realmente que é Deus quem está mantendo vocês ou não. Então, assim, a gente teve a nossa fé aprovada num nível, porque a comida, a gente precisa de comida para sobreviver. E foi lindo ver, assim, a comunidade inteira. Todo dia era açaí que a gente ganhava. Era o que eles tinham, era açaí, era caça. Eu comi tanto bicho diferente. E o bom é que eu não tenho frescura com essas coisas. Eu boto para dentro, às vezes só pergunto, por que era isso? Ah, tá, entendi. E a gente ganhou tanta coisa diferente. Assim, definitivamente, a gente comeu com fartura nesses dias. A gente comeu com fartura. A gente viu que, acima de qualquer coisa, de qualquer vereador, realmente quem está nos mantendo, quem nos ajuda é o Senhor. E quem providencia todas as coisas é o Senhor. E Ele usa das situações, até as situações mais doidas, mais inusitadas, para nos mostrar isso. Então, Paulo estava preso em Roma. Onésimo era escravo de Filemão, lá em Colossenses. Filemão era membro da igreja de Colossenses. Onésimo foge de Filemão. Ele queria deixar tudo aquilo para trás. E ele vai para logo aonde? Em Roma. E em Roma, ele vai encontrar logo com quem? Com Paulo. E quem é Paulo? Qual a ligação de Paulo com Filemão? Eram amigos. Então, nada foi obra do acaso. Tudo foi Deus que foi criando aquele grande cenário para que Filemão tivesse a sua fé realmente provada naquele momento. E aí, você ama seu irmão ou você não ama o seu irmão? Para que o amor de Deus pudesse ser revelado ali naquele local. E para que ambos pudessem, através dessa situação toda, entender o que é o amor, o que é o perdão. Então, tudo isso foi providência de Deus, para que Onésimo tivesse essa vida transformada através da vida de Paulo, e para que Filemão também tivesse sua fé confrontada através da vida de Onésimo. Então, na nossa vida existem essas situações que o próprio Senhor cria para provar a nossa fé, para provar, para ver como que estão andando as coisas. E você pode me perguntar, mas isso realmente é bíblico? A gente vê, por exemplo, o exemplo de Jó, né? Foi o Senhor quem foi permitindo todas aquelas coisas acontecessem com Jó para provar algo maior. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente pensa, acontece algumas coisas, é Satanás. Realmente, muitas vezes pode ser que seja mesmo, às vezes a gente abre brecha, mas nem sempre. Muitas vezes o Senhor está querendo nos moldar
com o Espírito Santo dele através das situações. São através das situações mais difíceis que nós crescemos espiritualmente, nós crescemos em conhecimento de Deus. E com toda essa situação, então, o Filemão ele teve o seu amor por Deus provado e seu amor pelo próximo provado. E essa é a segunda coisa que me chamou muita atenção na carta de Filemão. Então, Paulo começa a carta chamando ele de amado e reafirmando a identidade dele como um filho amado de Deus e de seus irmãos. Então, quando ele pede para Filemão receber Onésimo, ele pede o quê? Ele primeiro reafirma a identidade de Filemão, você é amado. E depois ele vem pedindo para Filemão receber Onésimo como filho, como amigo amado. Ou seja, ele está reafirmando a identidade dos dois. Filemão, você é amado, mas Onésimo também é amado. Paulo ele tem uma como que é? Uma visão, uma perspicácia, né, ao falar, que é muito grande, ele consegue convencer. Esse é o Espírito Santo que o ajuda, né? Então ele pede, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Esqueça tudo o que aconteceu, ame Onésimo, para que o amor vença qualquer mal-estar entre vocês dois. E que o nome de Deus possa ser glorificado entre essa união novamente. Então, o amor de Filemão estava realmente sendo provado naquele momento. Então, através do perdão que ele teria que liberar, eu não sei o que Onésimo fez contra ele. Eu não sei o que Onésimo fez contra ele. Se matou alguém, se roubou alguma coisa. Não sei o que aconteceu. Mas alguma coisa ele fez. Ninguém foge à toa, né? Alguma coisa, algum mal-estar entre eles dois estavam instalados. Eu não sei se Filemão era um senhor de escravo muito cruel. Eu não sei o que estava acontecendo, mas alguma coisa ali estava errado. Alguma coisa ali está errado. E Paulo está pedindo para ele tratar aquele homem que tanto o feriu como um irmão. Não adiantaria fingir, porque Deus sabe todas as coisas. Não adiantaria, meu irmão, te perdoei. Não adiantava fingir alguma coisa. Tinha que ser de forma genuína. De tal forma que só o Senhor mesmo poderia provar o coração de Filemão em relação a isso. Então, o perdão um com o outro, um para com os outros, na forma horizontal, é o ato de afastar totalmente aquele ressentimento e aquele desejo de vingança em relação ao ofensor. É a restauração de laços. É o que eu contei para vocês aqui da história daqueles familiares que estavam querendo matar um ou outro. É realmente deixar toda ofensa de lado. Ambos tinham motivo. Eram histórias muito antigas que a gente ouvindo a história, meu Deus, na nossa mente, né? Ele fez isso mesmo? Caramba, eu também ia ficar misericórdia. Mas é aquele deixar aquilo para trás e ir para o novo. Eu não olho mais você pelo que você fez comigo no passado. Eu vou olhar você a partir daquilo que Deus diz sobre você. Você é amado, você é filho amado, você é irmão, você é criatura dele. Então eu vou te tratar como você realmente é, como Deus realmente te criou para ser. Então, é essa restauração de laços. O perdão, ele, para ser completo, ele precisa que aquele que ofendeu esteja realmente arrependido e que o ofendido esteja realmente disposto a restaurar o laço, a restaurar a amizade e tudo mais. Então, Filemão, ele tinha todos os motivos do mundo para se ressentir de Onésimo. Ele tinha todo o direito pessoal, ele tinha todos os seus direitos atendidos de acordo com a lei. Ele foi desrespeitado por seu escravo e seus direitos judiciais estavam todos de acordo, já que a lei da época, o dono de escravo tinha total direito sobre ele. E Onésimo, além de cometer um crime contra seu senhor, ele fugiu, ou seja, Filemão tinha tudo a seu favor. Ele podia, se Onésimo voltar, ele podia matar Onésimo na hora. Mas Paulo, ele faz esse apelo a ele, um apelo pelo amor, um apelo pelo perdão, que ele colocasse na conta dele mesmo, do próprio Paulo, tudo que Onésimo fez e tudo que ele fizesse. E para que, então, Onésimo pudesse ser recebido como um irmão, como alguém que antes até sim foi inútil, não servia para nada, mas que agora é útil, alguém que faz diferença no corpo de Cristo. As pessoas, elas vão nos ofender, as pessoas vão nos machucar, principalmente aqueles que estão mais próximos da gente, os nossos pais, nossos irmãos, quem tem os maridos, as esposas, os filhos, a gente vai ser magoado o tempo todo, as pessoas vão nos ferir. Na convivência, na igreja,
a gente convivendo muito, as pessoas vão fazer coisas que vão nos magoar profundamente. Mas aí é nessa hora que o Senhor vem nos chamando. Nós precisamos perdoar. Não, tá bom, mas eu perdoo, mas eu não quero ele perto de mim. Não é perdão. Não é perdão pleno. O perdão é a restauração total dos laços. Quando um está totalmente arrependido e o outro está totalmente disposto a perdoar. Ah, mas eu quero perdoar, mas ele não está arrependido. Você perdoa, limpa o seu coração em relação àquilo. Agora está nas suas mãos, meu irmão. Eu limpei aqui o meu coração em relação a isso. Vou te tratar como um irmão. Vou te tratar da melhor forma que eu puder, que tiver ao meu alcance. Às vezes, realmente, para conviver não vai dar. Você mora distante da pessoa, não vai dar. Mas eu estou falando de uma purificação do coração, do nosso coração em relação à pessoa que nos ofendeu, em relação à pessoa que nos magoou. E essa é uma pregação que, de certo modo, ela é muito fácil de ser pregada, mas ela é muito difícil de ser vivida. É muito difícil quando a gente tem realmente alguém para perdoar, alguém que nos feriu profundamente, a gente colocar isso em prática. Mas é exatamente isso que o Senhor está nos chamando para fazer. A gente vê, infelizmente, hoje em dia, uma igreja que não quer perdoar verdadeiramente as pessoas. Ela criou uma ideia do que é o perdão, que é, às vezes, justamente isso. Eu perdoo, mas não quero perto. Aquele irmão me feriu profundamente, aquele irmão fez fofoca de mim, não confio mais nele, mas que, às vezes, está esquecendo do que a Bíblia está falando sobre essa questão do perdão. Lá em Mateus 6, 12, na oração do Pai Nosso, essa oração ela é muito forte. Se você for examinar direitinho, o que a oração do Pai Nosso está nos mostrando é muito forte. E tem aquela parte que todo mundo conhece, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente é como se fosse um perdão que a gente perdoa o nosso próximo e o Senhor nos perdoa. Então, o perdão é algo muito importante. Nós precisamos purificar o nosso coração, tirar do nosso coração toda a mágoa, toda a ofensa que o outro cometeu contra nós, realmente nos purificar aos pés do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é algo que o Senhor tem falado tanto comigo, o Senhor tem me mostrado tanto. Você precisa perdoar, você tem um coração muito endurecido, você guarda mágoa. Isso não é... Às vezes a gente fala tanto, ser cristão é isso, ser cristão é aquilo, mas eu acho que é uma das coisas mais fundamentais do cristão é ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama o outro, o seu próximo, que entende que aquilo que o próximo fez contra você não é nada comparado àquilo que nós fazemos todos os dias contra Jesus. E a gente, todos os dias, a gente ofende a Jesus de todas as formas possíveis. E Jesus está aí, sempre de braços abertos. Ah, mas eu já perdoei 2 vezes. E ele faz de novo. Eu perdoo e ele vai lá e faz de novo. A gente não faz isso todos os dias com Jesus? A gente falha, e ele nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Como que a gente precisa ser confrontado. Eu preciso ser confrontada todos os dias com essa palavra. Porque, às vezes, gente, no campo missionário também acontece. A gente está ali, a equipe, são pessoas. Às vezes você quer fazer uma coisa, está com uma ideia, o outro não concorda, gera ali aquela mal-entendido, aí tem que segurar, conversar. Às vezes um está num dia ruim, é grosso com o outro, aí tem que voltar atrás. Tudo de novo, vamos lá, vamos pedir perdão. Perdão, eu fiz isso, eu falei assim com você, não deveria ter falado com você assim. São pessoas, os missionários são humanos, vocês sabem disso. Assim como todo mundo aqui. Então, a gente também, dia após dia, a gente tem que colocar, se humilhar um diante do outro. Me perdoa, eu fiz isso aqui contra você, eu não deveria ter feito. Eu falei isso aqui, eu estava estressada, me perdoa. É o tempo todo a gente se humilhar um diante do outro. Então, ser cristão é isso. É o tempo todo a gente abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão da nossa própria vontade, da nossa própria razão. Às vezes a gente está com razão. Mas é abrir mão da nossa própria razão. Me perdoa. Me perdoa. Eu errei porque eu reagi dessa forma. Às vezes a gente não pode nem falar, você estava errado, né? Que aí a pessoa já vai, me perdoa. Eu reagi de uma forma errada ao que você me disse. Me perdoa. Muitas vezes a gente abre mão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor através disso. Então, o perdão é justamente isso. É você reconhecer que alguém errou contra você. Contudo, é deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. É reconhecer que se não fosse Jesus na sua vida, você poderia fazer muito pior do que essa pessoa. É entender que a gente não é melhor do que absolutamente ninguém. Entendeu? Porque quando a gente não quer perdoar uma pessoa, na verdade, no nosso coração, o que a gente está querendo dizer com isso é: eu sou melhor que ela. Eu nunca faria o que ela faria.
que ela fez contra mim, meu Deus, não, eu nunca faria um negócio desse. Quando, na verdade, como eu falei, dia após dia a gente faz coisas muito piores contra o Senhor. E Ele está dia após dia nos perdoando, nos abraçando, nos amando, escolhendo nos amar todos os dias. Então, nós temos que refletir sobre isso, pensar sobre isso, sobre quanto que a gente está colocando isso em prática na nossa vida. Mas, Manu, eu não sei, você não sabe o que fizeram contra mim, você também não sabe o que fizeram contra mim, e eu estou aqui. Sabe, a gente, às vezes a gente superestima nossas próprias dores, acha que não, quando na verdade é tudo ego. A gente, você não sabe o que ele fez contra mim. É apenas o seu ego não querendo liberar o perdão daquela pessoa. Eu lembro de uma história, gente, que é uma história assim, são duas histórias, na verdade, que para mim mexeram muito comigo. A primeira foi de um vídeo que eu assisti, de um serial killer. Talvez alguns já devem ter visto esse vídeo. Ele era um matador em série e de mulheres, especificamente de mulheres. E ele não só matava, ele abusava sexualmente das mulheres, fazia atrocidades e depois matava. Ele fez isso com uma série de mulheres, muitas mulheres ele fez isso. E aí estava tendo um julgamento dele. E era lá nos Estados Unidos, então é aquela questão de júri aberto, né, onde os parentes da vítima têm a oportunidade de falar com aquele que cometeu o crime. E várias pessoas subiam naquele lugar e falavam para o assassino: eu odeio você, se eu pudesse, eu picava você todinho, eu te matava, você acabou com a minha vida, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Várias pessoas subiam e falavam as maiores atrocidades também para ele. Ele ria, ele debochava. Ele já tinha um diagnóstico de psicopata. E psicopata, ele tecnicamente, ele não tem uma parte do cérebro dele, a parte das emoções é como se fosse desligada. Ele não sente empatia, né? Não sente dor, não sente remorso. E até que então sobe um senhorzinho lá, senhorzinho, barbinha branca, todo assim. E ele fala: meu filho, você está me fazendo colocar em prática uma das coisas mais difíceis da Bíblia, de praticar na Bíblia. Você está me fazendo praticar o perdão, é uma das coisas mais difíceis. Você matou a minha filha. Você fez atrocidades com a minha filha. Mas eu queria te dizer que Jesus te ama. Eu amo você e eu perdoo você. E nesse momento, gente, contra todos os diagnósticos que aquele psicopata tinha, ele começa a chorar. Aquele homem começa a chorar. Esse é o poder do perdão. Um homem que tinha perdido a sua própria filha, liberar esse perdão. E eu fiquei assim: Senhor, será que se fosse comigo eu seria assim? Será que eu liberaria? Às vezes por muito menos, às vezes porque uma pessoa fez uma coisa muito menos, eu já guardo aquela coisa no meu coração: ai, que raiva, eu não quero mais ver essa pessoa, não quero mais falar, vou cortar da minha vida, não faz mais parte de mim. Será que eu seria crente assim? Outro exemplo que eu tive, e esse foi de uma pessoa que eu conheci, durante a minha TED, né, aquele curso que eu fiz com a Jocum, eu tive uma aula sobre perdão, e era uma professora, e ela contou pra gente, né, os alunos, que ela tinha sido abusada pelo próprio pai. O próprio pai abusava ela frequentemente. Ela cresceu assim, tendo uma vida muito difícil. Ela contava chorando, a gente chorando junto com ela. E ela conta que ela cresceu revoltada, né? Ela odiava o pai dela, ela odiava tudo, era aquela coisa. Ela cresceu muito revoltada até que ela foi encontrada pelo Senhor. E aí foi confrontada em relação ao perdão. E ela falava: não, perdoei ele. Eu perdoei, meu coração está limpo em relação a ele, meu coração está limpo em relação a ele, meu coração está limpo em relação a ele. Mas é aquilo, ele lá, eu aqui, eu não quero mais conviver com ele. E eu sei, gente, que o que eu estou falando é muito difícil. Cada caso, muitas vezes tem alguns casos que é muito mais complicado. Mas eu estou dando um exemplo de algo que realmente aconteceu. Ela passou o tempo e o Senhor foi confrontando ela: minha filha, você ainda não perdoou ele completamente. Seu coração ainda está sujo em relação a isso. E ela relutante. Isso foi anos. Ela falou que isso foi um processo de anos. Até que ela casou, tudo mais. E o pai dela caiu enfermo. Uma doença muito grave. Estava assim, definhando. Ela teve que cuidar dele. Tratar dele na velhice dele, cuidar dele. E ela contou que ele não se arrependia daquilo que ela tinha feito com ela. Ele ria na cara dela, mesmo velha, ela cuidando dele, às vezes ele ria. Ela falou que ela saía
da sala assim, com ódio. Ai, eu odeio ele, eu odeio ele, eu odeio ele. E o Senhor confrontando o coração dela, o Senhor confrontando o coração dela. Até que um dia, ela chorando, cuidando dele, limpando, né? Ela começa a chorar. Fala para ele, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Chorando, 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 chorando. E o pai começa a chorar também. Me perdoa, minha filha. Me perdoa, minha filha. Chorando, 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 chorando. E ali, eles tiveram, assim, pouco tempo, né? Ela falou que ela começou a sentir um amor imenso pelo pai dela, apesar de toda aquela situação. E o Senhor levou o pai dela um tempo depois, mas ela falou que ela ficou com o coração leve, sabe? O pai levou ela teve certeza. O pai aceitou Jesus no leito de morte, aceitou Jesus, se arrependeu verdadeiramente. Estiveram ali aquele último momento juntos e o Senhor levou ele. O perdão é isso. É até nas situações mais difíceis. É até naquelas situações mais difíceis. A gente precisa exercer isso. A gente precisa exercer o perdão. Mas e então? Que ligação tem esses 3 pontos de nossa vida? Será que eles se relacionam entre si? A providência, o amor, o perdão? Crer na providência de Deus, praticar o amor, praticar o perdão, são princípios importantíssimos na nossa vida, que precisa ser colocada à prática na nossa vida. Quantas coisas ruins acontecem com a gente, e ao invés da gente entender isso como providência de Deus, a gente acha que é o diabo nos tentando? Porque a gente não consegue enxergar Deus agindo quando alguém nos fere profundamente. A gente bota logo a culpa no cão. Às vezes, realmente, a pessoa está sendo usada pelo Satanás. Mas, às vezes, é por permissão de Deus. Deus não permitiu que Satanás tirasse as coisas de Jó para que algo maior fosse provado? Da mesma forma. Será que ele não quer, às vezes, colocar... Porque, às vezes, eu lembro que eu fazia muita essa oração. Senhor, me dá mais paciência. Senhor, me dá mais paciência. O que o Senhor fazia? Colocava situações para que eu praticasse a paciência. Se eu quero crescer em paciência, o Senhor vai colocar situações ali para que eu cresça em paciência. Então, Senhor, me ajuda a perdoar. O que o Senhor vai fazer? Vai criar situações para que eu possa praticar o perdão. E é assim na nossa vida. Então, nós precisamos entender essas 3 coisas na nossa vida. E que perdoar é amar. E que essas 2 coisas estão ligadas a entender que muitas coisas acontecem na nossa vida por providência do Senhor, porque Ele quer nos tratar em relação a algumas coisas. Então, quero convidar vocês nesse momento a abrir a Bíblia, lá em Mateus 18. Vamos ler todos juntos isso. Versículo 21. Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pagado todas as dívidas. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar o coração de seus irmãos. Então, irmãos,
Eu sei que é uma palavra um pouco dura, um pouco difícil, assim, né, da gente engolir, porque confronta o nosso eu, confronta nossas vontades, confronta a nossa razão. Eu entendo totalmente, mas é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e eu entendo que a gente ministra às pessoas aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. E isso é algo que o Senhor tem falado dia após dia comigo. Perdoa, 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 perdoa mais uma vez. Ele fez contra você, perdoa de novo. Perdoa de novo, e de novo, e de novo. Porque o Senhor está nos perdoando todos os dias. A gente ofende Ele todos os dias e Ele continua nos perdoando, Ele continua nos amando. Então que a gente venha abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão da nossa própria vontade, abrir mão da nossa própria razão em amor a Cristo. Como eu falei, muitas vezes dentro da igreja a gente vai ser ofendido pelos nossos irmãos. É uma coisa que eu fico tentando assim, hoje em dia eu fico tentando botar na minha mente para tentar não me ofender tanto também com as pessoas. E o Senhor ainda não ministrou isso no coração dele. É uma área que o Senhor ainda vai trabalhar. O Senhor ainda não mostrou isso aqui para ele. É por isso que ele está agindo assim. Aí a pessoa fez, não, acho que o Senhor ainda não trabalhou, ainda não mostrou isso, ainda não caiu a ficha dele em relação a isso. Assim como muitas vezes, muita coisa em mim eu ainda não caí a ficha, o Senhor ainda não ministrou no meu coração, coisas que eu ainda não percebi em mim mesma, que futuramente o Senhor vai me mostrando e eu vou caindo a ficha e mudando. Muitas vezes, nossos irmãos também, às vezes, estão em alguns processos na vida deles que ele ainda não se deu conta de algumas coisas. E aí o Senhor, aos poucos, vai mostrando e ele vai entrando nesse processo de purificação, e o Senhor vai sondando, vai ajudando. Então, algo que hoje em dia coloco na minha mente, para me ajudar a perdoar mais as pessoas, eu faço isso. O Senhor ainda não mostrou isso para ele. O Senhor mostra isso para ele. Mostra que isso aqui nele está errado, que ele precisa mudar. E se eu que estou errado nessa situação, me mostra, Senhor. Me convence também, porque às vezes a gente pensa que a gente está certo, na verdade a gente não está. Às vezes até aos olhos humanos a gente está certo, mas aos olhos do Senhor a gente não está, porque a gente reagiu de uma forma completamente errada. A gente não agiu como o Senhor queria que a gente agisse. Isso é uma coisa que minha mãe sempre falou para mim. Minha mãe brigava, eu ficava brava com a minha mãe. Ficava muito brava com minha mãe, porque às vezes, brigava com meu primo. A gente brigava. A culpa foi dele. Ele que me provocou primeiro, ele que foi implicante comigo, ele que fez isso. E aí eu reagia àquilo, né? Aí gerava briga. Aí minha mãe vinha brigar comigo. Eu falava, mas foi ele que começou. Não importa. O jeito que você reagiu também foi errado. Se você não tivesse reagido dessa forma, não tinha dado isso tudo que deu. Você só virava as costas e vinha para casa. Simples. E eu fico, é verdade. A nossa reação, muitas vezes, às vezes a gente está na razão, mas a nossa reação tira a nossa razão. Às vezes, perante todas as pessoas, não, mas você reagiu certo, você tem sangue de barata, por acaso? Mas aos olhos de Deus, Deus está olhando lá de cima, minha filha falhou, né? Domínio próprio foi embora. Deixou de lado, né? Deus está lá de cima, não é, minha filha? Podia ter sido mais longânimo, eu não sou longânimo com você, eu não tenho paciência com você, você erra contra mim e eu não dou 10, 15, 20 chances, por que você acha que contra o outro você não vai dar? Quem é você para não querer perdoar quando eu te perdoo o tempo todo? Então, que a gente venha pensar sobre isso, refletir sobre isso na nossa semana e que todos nós aqui venhamos colocar isso em prática. É um processo difícil, às vezes demora até a gente conseguir perdoar, mas é um processo que a gente tem que viver com Jesus. Não é no nosso próprio braço, a gente não consegue sozinho, é debaixo de oração. Senhor, eu não consigo amar aquele irmão. Senhor, ele fez isso contra mim, mas me ajuda, coloca amor contra mim. E eu falava isso muito lá com o pessoal lá no Jacundá, falava muito isso. Ela fez isso contra você? Sério? Você ficou magoada? Tá bom, prepara uma coisa que ela gosta muito. Faz aí um mingau, muita coisa, faz um mingau de açaí, leva para ela na casa dela. Faz um mimo para ela, agrada ela. Faz uma coisa diferente, ela está fazendo ruindade com você, faz o bem para ela. Ela está fazendo tudo o contrário, faz o bem. Isso vai quebrar a pessoa. Não tem nada que quebre mais alguém do que pagar o mal com o bem. A pessoa está ali te maltratando, está fazendo tudo contra você. E você vai lá sorrir para ela. Você vai lá, sabe que ela está precisando de ajuda, você vai lá, é a pessoa que ajuda ela. A pessoa, gente, vira outra. Quantas histórias de perdão a gente vê que acontece assim? Quantas histórias? Ao invés de você querer ir lá pagar na mesma moeda, faz o contrário. Eu, às vezes, gente, com meu irmão, às vezes em casa tem que lutar contra isso, porque minha irmã às vezes também bate muito diferente. Aí eu fico, não, vamos lá, ele está me irritando. Quer uma água, Mateus? Toma água. Toma, amado, querido irmão. Vamos lá, que isso? Toma, eu faço para você. Aquele sorriso. Às vezes não está sendo sincero, mas eu estou pedindo, Senhor, que seja sincero no meu coração. Me ajuda a ser sincera, me ajuda.
E é nas pequenas coisas. Às vezes também a gente pensa que precisa de uma grande ofensa. Mas às vezes é o mínimo. Às vezes dentro de casa com seu irmão, às vezes dentro de casa com seu marido, sua mulher, que está todo dia, você fala, eu não gosto disso. E a pessoa vai lá e todo dia faz a mesma coisa. Você, Senhor Jesus, me ajuda. É exercer perdão com as pessoas que estão mais perto da gente. É exercer perdão na nossa casa, na nossa família. É realmente deixar, abrir mão da nossa própria razão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos. Era isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu espero que tenha falado do coração de vocês também. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Eu amo essa família, eu amo essa igreja. Cresci aqui, então tenho um carinho muito grande. E amém. Eu gostaria de orar com vocês. Para finalizar, os irmãos podem ficar em pé. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos, Pai, reunidos, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Jesus, nesse momento eu te peço um coração amoroso, Jesus. Eu te peço um coração perdoador. Eu te peço um coração humilde, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha tirar todo o ego no nosso coração, Pai. Todo o egoísmo, toda a razão, e que a gente venha realmente entender que nós precisamos ser cheios de Ti e não de nós mesmos, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a perdoar aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Que o Senhor venha ajudar a perdoar aquelas coisas, Senhor, mais difíceis de ser perdoadas, Senhor, como as histórias que eu contei aqui, mas que o Senhor venha nos dar esse coração, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar a entender, Pai, que nós não somos melhor do que o nosso próximo, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar a entender que nós necessitamos de Ti, tanto quanto as outras pessoas, Pai. Então nos ajude, Senhor, muda o nosso coração, Senhor, quebra o nosso coração, Jesus, e faz ele de novo, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ser moldados, Senhor, de acordo com Ti, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Então nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus.